Bom dia, galera abençoada, que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos aqui fazer uma live sobre o Natal dos Esquecidos. Durante todo esse mês aqui, eu estou falando sobre o tema Natal. Então nós vamos aqui, o Natal dos Esquecidos, Pastores, Pobres e Marginalizados, autor Nelson Andrade, área Teologia Pastoral e Social, o Natal dos Esquecidos, doutor em Teologia Nelson Andrade. Vamos aí fazer a nossa live e eu peço para vocês que possam compartilhar com outras pessoas, para que assim outras pessoas também sejam alcançadas, sejam abençoadas. Já fiz várias lives sobre o assunto Natal. Eu procurei um PDF aqui que eu preparei sobre a solidão na época do Natal, mas depois eu vou procurar. Se não encontrar, farei outro. Porque todas as minhas lives elas são baseadas em pesquisas, formato de artigo científico, todas elas. E no final eu falo as referências consultadas ou referências comentadas. Que Deus possa abençoar a todos de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, e que o amor de Deus possa alcançar as vossas vidas. É claro que tem alcançado, né? O grande, imenso, infinito amor de Deus. Eu coloco esse óculos aqui para me ajudar um pouco nessa visão aqui que está operada de cataratas desde setembro, e eu enxergo muito pouco. Aí eu peguei esse óculos na farmácia, mas uso pouco para não prejudicar mais, né? Esse outro eu fui operar e fiquei na sala de cirurgia, na mesa de cirurgia. Não tinha anestesia. E vão remarcar. Foi dia 26 de novembro. Esse primeiro aqui foi, acho que foi 3 ou foi 5 de setembro. Está indo mais ou menos. O objetivo aqui da nossa live, queridos, é gerar um impacto rápido, é uma interação constante e uma reflexão profunda, mantendo uma linguagem simples, clara e direta sobre este assunto. O primeiro Natal não foi para os ricos nem para os religiosos, foi para os esquecidos. Eu vou repetir. O primeiro Natal não foi para os ricos nem para os religiosos. Foi para os esquecidos, pobres e marginalizados. Se Jesus nascesse hoje, quem seriam os primeiros a saber? Alguém quer comentar aí? Alguém quer escrever, digitar aí? Se Jesus nascesse hoje, quem seriam os primeiros a saber? Lucas capítulo 2, versículo 8. Havia pastores que viviam nos campos. Os pastores. Deus fala com quem ninguém ouve. Quantas pessoas, na realidade, buscam uma solução, buscam uma ajuda, buscam uma liderança e apenas quando atendem dizem: vamos esperar um pouco, vamos deixar para depois, e esse depois nunca chega. Lembro-me de uma situação que eu passei aqui em Valparaíso e eu procurei uma liderança, procurei um pastor. Eu também sou pastor, claro, só que hoje eu não estou dirigindo igreja. Aí a esposa daquele pastor saiu e disse: olha, ele não pode atender agora porque ele está muito ocupado. Isto é, deveria dizer assim: olha, venha depois, vamos marcar outro momento, mas disse: não pode atender agora, né? Não pode atender. E quantos de nós realmente buscamos apoio em alguém e esse apoio não chega? Lembro-me de uma outra situação que eu na época eu era missionário no Paraguai e eu sempre vinha à Foz do Iguaçu para resolver, cada mês, resolver situações econômicas.
retirar a ajuda que vinha de Minas Gerais. Naquela época eu estava na Assembleia de Deus, ligado ao Ministério de Belo Horizonte, mantido por Belo Horizonte e João Monlevade. Aí eu fui ao templo ali em Foz do Iguaçu, e a esposa do pastor veio e disse assim: olha, ele não pode viajar agora porque ele está descansando, porque vai viajar. Aí depois eu descobri que aquele pastor, ele ia viajar depois de 3 dias, após 3 dias. Quer dizer, naquele dia não me atendeu. Então um outro irmão, bem humilde, bem simples, me atendeu e resolveu a minha situação, resolveu o meu problema. Então vejam bem, se Jesus nascesse realmente hoje, quem realmente iria saber a notícia, né? Quem seriam os primeiros a saber? Então os pastores, nós vemos aqui os pastores, Deus fala com quem ninguém ouve. Os pastores eram marginalizados, eu vou explicar daqui a pouco por que eles eram marginalizados. Eram considerados impuros, invisíveis para a religião. Vocês sabiam disso? Se alguém sabia e quiser comentar. O ponto-chave aqui, a frase-chave: Deus escolheu pastores porque o reino não começa no palco, começa no campo. Me compreendem? O reino de Deus não começa com holofotes, não começa com aplausos, não começa com tapetes vermelhos, não começa com baile gospel, com dança gospel, com festa gospel, não começa com chá de senhoras, não começa com churrasco para homens, não começa com chá de adolescentes. Deus escolheu pastores porque o reino, na realidade, não começa assim. Nunca começou assim. Você já se sentiu esquecido alguma vez? Alguém quer escrever aí? Alguém quer fazer parte aí da nossa live, interagir conosco? Você já se sentiu rejeitado? Já sentiu-se esquecido? Eu, muitas vezes. Alguém aí quer comentar? Já sentiu-se esquecido? Alguém já te ignorou, não te deu atenção em qualquer área da sociedade? Jesus nasceu pobre de propósito. Lucas capítulo 2, versículo 7 fala: porque não havia lugar para eles na estalagem. Ontem eu falei sobre a estalagem, né? Ele nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Jesus nasce fora do sistema. Observe o que é que eu vou explicar aí. Porque o sistema religioso haviam se afastado do propósito divino. E no tempo de Jesus, a religião estava centralizada no templo, dominada por elites, que eram os sacerdotes, os escribas e os fariseus. E observem aqui que essa classe sacerdotal, quando fala na parábola do bom samaritano, que aquele judeu moribundo estava lá à margem da estrada, do caminho, havia caído nas mãos dos salteadores, os sacerdotes passaram de largo, não atendeu aquele enfermo, não atendeu aquela pessoa que estava ali caída. Mas muito pelo contrário, quem atendeu foi um bom samaritano. E a rivalidade entre os judeus e samaritanos era muito grande, era muito forte. Então vejam bem, o sistema da época estava dominado na realidade por elites, que eram os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Estavam mais preocupados com o ritual do que com a misericórdia. Observem aqui no exemplo da parábola que eu citei, que há uma pergunta: quem é o teu próximo? É quando Jesus conta a parábola lá do samaritano. E Mateus capítulo 15, versículo 8 diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim, está distante de mim.
Não adianta a festa gospel, não adianta a passeata gospel, não adianta, gente, a marcha para Jesus. Se o meu coração não está voltado para o Senhor, se o meu coração não está aberto, não está sensível à voz do Espírito Santo. Aí Jesus detona essa camada, esse povo só fazem rituais, esse povo apenas fazem festas, este povo apenas vão ao templo por tradição, mas eles não me honram de coração. Jesus nasce fora do sistema, porque o sistema já não representava o coração de Deus. Porque o reino de Deus não nasce do poder, mas da humildade. O sistema nasce em palácios. O sistema nasce com diplomas, com holofotes. E o reino nasce aonde? Na manjedoura. Um lugar simples e humilde. Eu falei ontem sobre isso. E Mateus capítulo 11, versículo 29 diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nele, no Verbo encarnado, no Deus conosco, no Deus presente, no Deus salvador, no Deus do presépio, no Deus da manjedoura, nós temos descanso. Nós podemos confiar. A manjedoura revela a lógica invertida do reino. Porque Deus queria alcançar os de fora antes dos de dentro. E a palavra do Senhor nos diz que ele veio para os que eram seus. Mas eles não receberam, rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então Jesus nasce fora da hospedaria, fora do templo, fora do reconhecimento social. E Lucas capítulo 5, versículo 32 diz: não vim chamar justos, mas pecadores. Portanto, nós que estamos aqui neste momento, eu e você, somos pecadores, necessitamos da graça, da misericórdia, da compaixão, do olhar de Jesus. E o nascimento fora do sistema já anuncia para quem o Evangelho é prioritariamente direcionado. Isso é muito importante. É muito importante nós observarmos Jesus Cristo convidando as pessoas para estarem diante deles. E os evangelhos, eles foram direcionados a diferentes grupos de pessoas do primeiro século. Nós vemos, por exemplo, que como o Senhor agiu, como o Senhor trabalhou, e nós vemos como Deus age na vida das pessoas. A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. E ali nós temos as boas novas. Eis que na cidade, de Belém nasceu o Salvador. Mateus, por exemplo, o evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, destacando a divindade de Jesus como Messias e o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Observamos em Marcos, que foi dirigido aos romanos, enfatizando as ações de Jesus e a sua missão. Lucas foi escrito para os gentios e pagãos, incluindo Teófilo, um homem de Deus que financiou a publicação do Evangelho. João foi destinado aos cristãos, abordando temas mais profundos e a doutrina da igreja. E esses evangelhos, eles foram escritos para
as diferentes necessidades e contextos culturais e religiosos da época. Mas o que nós podemos observar que Jesus veio prioritariamente para quem? Para quem veio o Senhor Jesus? Ele veio para salvar os pecadores e para revelar Deus ao mundo. Sua missão principal foi trazer a salvação e a reconciliação com Deus, conforme mencionado em João capítulo 3, versículo 16, onde diz que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E além disso, Jesus, ele veio para cumprir a vontade de Deus, revelando o seu amor, fazendo justiça, conforme é discutido em Romanos capítulo 5, versículo 8, que afirma que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo vindo ao mundo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. É interessante nós entendermos porque o Senhor Jesus ele veio justamente ao mundo. Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio com um propósito. Sua vida, seu ministério, não foram aleatórios, mas estavam direcionados, segundo o querer, segundo a vontade de Deus, para transformar a humanidade. E Jesus ele veio para cumprir a vontade de Deus. Ele esteve em perfeita obediência. Ele veio para servir, não para ser servido. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20 e o versículo 28. Jesus veio para salvar e não para julgar. Se alguém ouvir as minhas palavras, observe, se alguém ouvir e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. João 18:47. E nós observamos tantas pessoas julgando um ao outro. A missão de Jesus foi salvar pecadores, porque eu não vim chamar justos, mas os pecadores. Uau, maravilha! Então o nascimento de Jesus foi um nascimento fora do sistema, já que anuncia para quem o Evangelho é prioritariamente direcionado. Porque o sistema se sustenta em mérito e o reino em graça. Graça significa favor imerecido. Sistema, quem merece entra. Me compreendem? Reino, quem precisa é acolhido. Sinta-se abraçado pelo menino Deus nesta manhã. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Jesus nasce fora do sistema para mostrar que a salvação não é conquista humana, mas uma dádiva divina. Cadê os coraçõezinhos aí, gente? Porque o sistema mata aquilo que não controla. Herodes representa o poder político. O templo representa o poder religioso. E foram os sacerdotes, na realidade, que levaram Cristo à cruz. E ambos rejeitam Jesus. Vieram para matá-lo. João 11 e 53. Isso não é fenomenal? Nós compreendermos isso, nós entendermos o grande amor de Deus
Não é fenomenal você compreender isso aqui nessa manhã? Eu glorifico a Deus pela grande misericórdia do Senhor, que durante esta semana eu estou fazendo várias lives, várias pesquisas. O tema Natal, né? Tema geral e os títulos. E porque os líderes religiosos foram os principais responsáveis pela morte de Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, é impossível ignorar o papel da liderança religiosa no julgamento, na condenação e na morte de Cristo. Ainda que a execução tenha acontecido sobre o domínio romano e por mãos romanas, porém foi a elite religiosa judaica, os anciãos, principais sacerdotes e escribas que tramaram, que pressionaram, que manipularam realmente todo o processo. Isso nos leva a nós pensarmos, a indagarmos, porque justamente os líderes da religião, os bambambãs da lei, se tornaram opositores do Filho de Deus. Isso mesmo começa, e Jesus mesmo começa a revelar todo esse mistério aos seus discípulos, em Mateus capítulo 16 e o versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Observe aqui que ele não menciona os soldados, nem reis, nem governadores, mas líderes religiosos. Isso é muito forte, gente, o que eu estou falando aqui. O peso da inveja. Jesus era uma ameaça ao sistema religioso. E em Mateus capítulo 27, versículo 18, nós vemos Pilatos está prestes a entregar Jesus ao povo. E o texto revela algo muito forte, porque sabia que por inveja o havia entregado. A fama de Jesus, os milagres, o que ele fazia, seus ensinamentos mexiam com a legalidade farisaica, com a hipocrisia dos fariseus, com a falsidade dos escribas, com o orgulho dos saduceus, porque Jesus falava com autoridade. E quando ele falava, os milagres aconteciam. Estou todo arrepiado falando isso aqui. Quando ele falava, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam. E enquanto eles buscavam um reconhecimento humano, Jesus incentivava, buscava a glória de Deus, a glória do Pai. E Jesus, ele não fazia vista grossa diante da religiosidade hipócrita. Ele confrontava o pecado com muita força, com muita coragem. Então o templo representa o poder religioso. Vieram para matá-lo. Jesus nasce fora do sistema, porque se nascesse dentro, seria imediatamente silenciado. Porque o próprio Cristo é o novo sistema. Ele não veio para reformar o templo. Muito pelo contrário, lá no templo ele expulsou os cambistas.
aqueles que faziam comércio da casa de Deus. E se ele viesse hoje, o que é que ele faria? Será que existe comércio hoje dentro do templo? Ele não veio para reformar o sacerdócio. Ele não veio para reformar a religião. Ele veio para substituir. Destruir este templo em 3 dias, e em 3 dias o levantarei. João 2:19. Jesus não veio se encaixar no sistema, ele veio como centro. Eu falei esta semana, nas nossas lives já, que o Natal ele deve ser cristocêntrico. Deus no centro, Cristo no centro, o Espírito Santo. Porque o Natal já aponta para o Calvário, já aponta para a cruz. Fora da hospedaria, fora da cidade, fora dos holofotes, fora do tapete vermelho. Ele nasceu e foi colocado na manjedoura. Da manjedoura à cruz. Veja que o processo entre a manjedoura até a cruz é um processo longo, de muita inveja, perseguição, calúnia, maltrato. E o nascimento fora do sistema antecipa a rejeição que culminará na cruz. Jesus nasceu fora do sistema porque veio salvar quem o sistema não salvaria. Ai, estou todo arrepiado, gente. Quem o sistema não salvaria. O reino de Deus não nasce dentro do sistema, nasce nas margens. Jesus nasce fora do sistema porque o sistema havia perdido a alma, havia perdido o foco. Deus escolhe a humildade. A graça precede o mérito. O reino começa nas margens. A cruz já estava no horizonte. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmo 118 e o versículo 22. Deus escolhe a simplicidade. Deus está nas coisas simples. A manjedoura não foi o acaso. Você compreende isso? O Filho de Deus nasceu onde ninguém queria estar. Pessoas em situação de rua, enlutados, desprezados, desvalidos, idosos sozinhos, dependentes químicos, presos. Aleluia! Quem você acha que a igreja precisa enxergar mais? Aqueles que têm um alto dízimo, uma alta oferta? Ou aquelas pessoas carentes, dependentes químicos? Pessoas que enfrentam vários problemas. Órfãos, viúvas. Pessoas que precisam de um tratamento psiquiátrico. Pessoas que precisam de um tratamento químico. Os dependentes químicos. Quem você acha? Aleluia. Bem-aventurados os pobres em espírito. Mateus capítulo 5 e o versículo 3. Meus lindos, minhas lindas, meus queridos. Natal sem compaixão é apenas decoração, que é muito lindo. É muito bonito a decoração do Natal. Infelizmente eu não pude comprar uma árvore de Natal faz tempo, antes eu tinha bastante. É algo a pensar.
Visite alguém esquecido. Dê um presente para quem nunca deu um presente para você. Junte o pouco que você pode, vá a um asilo, vá a um orfanato, faça alguma coisa. Ligue para alguém que você sabe que precisa. Sabe, eu sou viúvo. Minha esposa se foi, passaram-se já 6 anos. Sabe quantos telefonemas eu recebi de liderança e de irmãos de igreja? Nenhum. Havia muita gente no velório. Porém, há um processo, né? Eu estou preparando uma live falando sobre a solidão do Natal. Não sei onde eu coloquei meu PDF, vou procurar. Ou talvez não tenha salvo. Mas, usando o exemplo luto, não é somente aquele momento, tem o depois. Por exemplo, no dia do velório, as minhas lágrimas caíram, mas eu fui chorar bem depois. Ligue para alguém que você sabe que precisa. Abençoe alguém anonimamente. Sabe o que as pessoas querem? Aparecer. Dei tantas cestas básicas. Me compreendem? Nós precisamos ver quais são os marginalizados da sociedade, os esquecidos, pela sensibilidade do coração, pela dor que eles estão vivendo, e proclamar o Natal com Cristo. Não adianta eu ir a uma casa de uma pessoa que está enferma, desempregada, Jesus, as pessoas gritam, sapateiam, profetizam, não levam um litro de leite. O Natal começa quando enxergamos quem ninguém mais vê. A marginalização dos pastores no tempo de Jesus não era acidental, mas resultado de fatores sociais, fatores religiosos e culturais. Eu vou aqui agora explicar de uma forma clara, bíblica e historicamente fundamentada. Algo bem ideal para esta live aqui. Porque os pastores eram marginalizados no tempo de Jesus. O trabalho era considerado impuro. Os pastores viviam constantemente em contato com animais, com sangue, parto, morte, sujeira, fora dos padrões de pureza ritual do judaísmo do século I. Isso os tornava ritualmente impuros, segundo a interpretação farisaica da lei. Levítico capítulo 11 e 15. Eram frequentemente impedidos de participar do culto no templo. Impossibilidade de cumprir rigorosamente a lei. O trabalho exigia vigília noturna constante. Lucas capítulo 2, versículo 8. Não conseguiam guardar festas, jejuns e horários de oração. Tinham dificuldades em observar o sábado conforme exigido. A religião da época não fazia concessão à realidade social. Eles eram vistos como negligentes espirituais, desprezo social e econômico. Eram trabalhadores pobres. Muitos eram empregados, porém mal remunerados. Vivia fora dos centros urbanos. E na mentalidade da época, a pobreza era maldição ou falta de favor divino. Fama de desonestidade era uma generalização injusta.
Fontes rabínicas posteriores mencionam que pastores eram suspeitos de roubo por terras. Tinham dificuldades de provar propriedade. Eram considerados testemunhas inválidas em tribunais. Isso aqui eu fiz uma pesquisa. Talmud Babilônico B, Cedrim 25b, cita pastores entre profissões desacreditadas. Mesmo que todos fossem assim, o estigma social os marcava. Exclusão religiosa institucional. Não eram escribas, não eram sacerdotes, não eram mestres da lei. Estavam fora do sistema religioso oficial. João 7,49 diz: este povo que não conhece a lei é maldito. Agora observem bem aí o choque do Natal. Justamente esses homens impuros, pobres, desprezados, invisíveis, foram os primeiros a receber o anúncio do nascimento do Messias. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 12. O que isso nos revela? Gente, durante toda esta live aqui, eu sinto muito a presença do Deus vivo. E o que isso nos revela? Cadê os coraçõezinhos aí? Estão gostando da live? Deus não age conforme o sistema religioso. O reino começa nas margens. A graça antecede o mérito. Os pastores eram excluídos pela religião, mas incluídos por Deus. O céu falou primeiro com quem o templo ignorava. Fica a dica aí. Quantos hoje são excluídos da igreja, são colocados de banco, e a pessoa diz: o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. Nem tudo. Deus conhece o meu coração, conhece o teu coração. A escolha dos pastores não foi casual, mas profética. Inversão de valores. Pastoral, Deus vê os esquecidos. Você aí que não tem nem sequer uma oportunidade para cantar na igreja, porque você é uma pessoa simples. Você não leva dízimo, você não leva oferta. Às vezes, uma vez por outra, você leva 10, 5, 20 reais. E o nome da pessoa está estampada lá dos dizimistas. Uma coisa que é muito errada também, deveria ser proibido, porque isso é exclusão. Fulano está aqui, ó, mas o outro não está. Isso é exclusão. O senhor já fez isso, pastor Nelson? Já fiz isso. Eu estava dentro de um sistema. Observe, eu falei eu estava, não estou. E nós temos aqui a escatologia, o reino chega às margens, tá? O que é que nós precisamos entender? Entender que Jesus está te convidando nesta manhã para ter um encontro pessoal com Ele, para entender que o reino de Deus não consiste em comida e nem bebida, mas em justiça. O pessoal esperava, naquela época, eles esperavam um Messias político, não um Salvador crucificado. Os religiosos, eles estavam esperançosos
Eles tinham expectativas políticas, eles queriam um Messias que expulsasse os romanos, que restaurasse o reino de Israel com força e glória. Mas Jesus, ele veio com um reino espiritual. Ele veio com a cruz no lugar da espada. Ele veio profetizando amor onde havia ódio. E a palavra de Deus nos deixa muito claro, em Isaías capítulo 53, versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade. Mas Jesus, ele se entregou. Aleluia. Ele nasceu na manjedoura para me trazer hoje essa paz que eu sinto em meu coração, essa paz que você sente no teu coração, que você possa realmente entender que o melhor Natal é o Natal com Cristo. E a celebração do Natal, sem a presença de Jesus, é vista como uma celebração rotineira, onde o foco está mais em comidas, em bebidas, em presentes, em Papai Noel. É algo muito superficial, mas a mensagem verdadeira do Natal, ela está dentro do nosso coração. E eu te convido nesta manhã a você viver o Natal com Cristo, o Natal com Jesus. Mesmo que tudo seja muito difícil, muito complicado, e nós estamos no mês de dezembro. Já vemos casas enfeitadas, lojas enfeitadas, luzes coloridas espalhadas por todos os lugares, que é muito bonito. É um prenúncio, né, da chegada do Natal. Sinônimo de festa, de férias, de comes e bebes, de comemorações, de diversões, momentos de alegria. Porém, qual o motivo de tudo isso? Comemorar o nascimento de Cristo. Comemorar o nascimento de Jesus. E Jesus, ele é a concretização da encarnação do Verbo. E o nascimento de Cristo trouxe realmente essa abertura para que os marginalizados, né, como é o título da nossa live, eu estou terminando, o Natal dos esquecidos, pastores pobres e marginalizados. Eu achei top esse tema aqui. No centro de toda essa celebração, nós vemos Papai Noel aparecendo de várias formas, de várias maneiras. Sinos, luzes, enfeites, tradição, esporte, o radical, voando, nadando, correndo, dirigindo um trenó, conduzindo um conversível, pilotando helicóptero, entre outras formas. Se o Natal deveria ser a celebração do menino Jesus, cadê as honras devidas a ele? Natal sem Jesus não dá. Na realidade, o mundo, o sistema, ele é muito materialista. Mas houve um anúncio, nasceu um Salvador, e foram os pastores.
aqueles que eu mostrei para vocês. Portanto, meus lindos, meus queridos, que Deus possa nos abençoar de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, e que eu possa deixar Cristo reinar na minha vida, no meu coração, na minha casa, na minha família. Glória a Deus. Porque Natal sem Jesus, queridos, não é Natal. Glória a Deus. Recentemente o Papa Francisco, estou terminando, ele disse para os cristãos, falando sobre o Natal, né? Que devem se deixar atrair pela ternura do menino Jesus, que nasceu pobre e frágil no meio de nós, para nos dar o seu amor. Este é o verdadeiro Natal. Se tirarmos Jesus, o que sobra do Natal? Uma festa vazia, uma festa de saudades, uma festa de vinhos, de comes e bebes. Mas nós vivemos em um mundo moderno, vazio, sem Deus. E eu preciso dizer nesta manhã que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Podemos invocar o seu nome, podemos invocá-lo nesta manhã. Podemos pedir para Ele a paz. Aleluia. E glorificar o nome dEle. E eu proponho nesta manhã que você possa realmente refletir, acolher, dialogar, cuidar, encontrar pessoas, telefonar para alguém. Se não pode dar um presente, vai lá dar um abraço. Ok? Queridos, que Deus abençoe, que Deus ajude a todos e que Jesus possa ser adorado hoje na manjedoura do meu coração e do teu coração. Um abraço. Eu espero que você tenha gostado. E eu tenho aqui várias referências onde eu busquei esse assunto, né, de acordo com o meu entendimento, com os meus poucos conhecimentos. Várias referências aqui, o Evangelho de Lucas, de William Barclay, comentários do Evangelho de Lucas, Norval Geldeons, Jerusalém no Tempo de Jesus, Joaquim Jeremias, Comentário Bíblico Cultural do Novo Testamento, Craig Kenner, O Deus que Veio ao Mundo, Dietrich Bonhoeffer, Jesus e a Vitória de Deus, N.T. Wright, Fontes Judaicas, Dicionários e vários comentários aqui, tá? Uma página final comentada de referências, com referências. Se alguém quiser o PDF, me procure no privado, posso enviar sem nenhum custo. Não estou lucrando nada com isso, também não quero. Ok? Deus é bom o tempo todo. Um beijo, um grande abraço. Durante toda esta semana estarei fazendo lives falando sobre o Natal.